Oi, pessoal, boa noite. Estamos aqui hoje no nosso primeiro podcast Podcast, com o tema Pastor e o Ateu, amigos? Vem comigo, hoje a gente está aqui com o André e com o Thiago. É nóis! Fala um oi pra gente, Thiago. Salve, galera, eu sou o Thiago Candonga, sou pastor do Pecadinato e tamo aí, nosso primeiro podcast de hoje aí. Vamos que vamos, vai ser massa. E aí, André? Sou André, amigo do Thiago, já desde 14, 15 anos atrás, e amigo da Aline desde agora. É isso aí, aqui a gente é rápido. Bom, queria saber um pouco da história de vocês, como é essa relação de amizade de vocês, porque um pastor e um ateu, acho que todo mundo que ouve sobre isso pergunta, né? Como? Como que dá certo? É massa, é verdade. Muita gente pergunta mesmo, né, André? Tipo, como é que um pastor é melhor amigo de um ateu? E a gente é melhor amigo mesmo. Tipo, não é, é meu amigo. Não, a gente é melhor amigo mesmo. O nome do meu filho é o nome dele, é em homenagem a ele. Se ele tiver filho, vai ser o meu nome, Thiago. Já tá Se for combinado. filho, vai ser Thiaga. Não, vai ser Roberto. Vai ser Roberto. Vai ser Roberto, já tá. Que bonitinho. E a gente é muito amigo mesmo. Mas eu acho que... Por que a gente consegue ser amigo? Acho que primeiro, para ser amigo, tem que concordar com tudo, né? Exato. A gente discorda, mas não só em campo falando de religião e Deus, não. Tipo, muitas coisas, normal, pensa assim, eu penso assim. Mas, cara, a gente sempre foi brother, sempre se amou, né, velho? Sempre buscou viver, por mais que ele não seja cristão, eu vejo muito comportamento cristão no André, tipo, velho, amar o próximo, respeitar, se doar, ajudar. Pô, toda amizade, tendo isso, dificilmente não vai dar certo, tá ligado? E é assim que a gente sempre foi, né, André? Né? Ontem, inclusive, eu tava conversando com o Roberto sobre isso. Tipo, quando a gente começou, acho que há 15 anos, 15 anos aí, lá no começo, por que acho que a gente ficou tão próximo? E antes de conhecer o Thiago, eu sempre fui, tipo, muito independente, assim, quero, sei lá, a gente tinha 14 anos, né, sei lá, vou dar um rolê no shopping, alguma coisa tipo, alguém vai, não sei o que, pô, não, tem que ver, tem que marcar, peraí que eu tenho que ver na minha agenda com 14 anos, assim e tal. Aí eu falei, não dava pra esperar o pessoal, e aí, tipo, de muito espontâneo, assim. E aí o Thiago foi o primeiro cara, assim, que eu conheci que tinha essa mesma disposição. Aí começou as coisas mais aleatórias, que era bacana, tipo, vamos lá no Morro do Moreno, a galera vai, eu e mais um brother, sei lá, o Messílios, né? Sim. Fala, vamos, que horas? 4 da manhã. Vão. Isso foi combinado que horas? 11 horas da noite anterior, entendeu? Então, assim, tipo... Oportunidade máxima. Só vamos, né? É legal, é bacana. Quando a gente encontra pessoas assim que topa tudo, cria mesmo um relacionamento. E foi assim que vocês começaram? Foi. E, cara, é muito doido porque o André, eu falo que ele sempre foi o ateu mesmo. Porque eu acho que tem o ateu e o ateu graças a Deus. O ateu graças a Deus é aquele que fala mais de Deus do que cristão, do que crente. Tá ligado? Verdade. Nossa, velho, aquele cara que tudo é Deus. Eu falo, velho, primeiro que você diz que nem acredita, por que você fala tanto dele? Não, o André não. O André é tipo assim, e aí, André, Deus existe? Mano, eu acho que não. Nunca vi, nunca apareceu pra mim, nunca senti. E Big Bang? Mano, não sei. Uma teoria muito bem quista aí, né, pela comunidade científica, mas eu não tava lá também, não sei. Tipo, então ele realmente, o que eu falo, ele é o ateu, sempre foi, né? Hoje ele tá numa vibe um pouco diferente que a gente vai até falar sobre isso. Mas ele não era aquele cara que tava falando de Deus. E ao mesmo tempo, eu quando comecei a viver, né, no cristianismo ali, estava sempre constante na igreja, eu chamava ele e ia. E as pessoas falavam assim, brother, como é que você é ateu e vai à igreja? E aí a gente respondia assim, brother, eu não curto muito filme da Disney, mas se um amigo meu que curte me chama pra ir, eu vou. Porque eu não tenho nada contra um filme da Disney, eu só não tenho afinidade. Mas pra ir pelo amigo eu vou. Eu não tomaria a iniciativa de ir assim, tô fazendo nada em casa, vou lá. Provavelmente não, né? Mas, assim, mas vocês são esse tipo de amigos,
né? Eu só vamos. Cara, chamou, só vamos. Exatamente. Então eu acho que isso explica muita coisa, né? E era muito louco quando eu ainda morava no Espírito Santo, que o André é de lá até hoje, né? Aí ele ia ao culto, assim, aí ele falava, pô, foi muito massa isso e tal, porque tem muita coisa maneira que acontece num culto, né, velho? E tem coisas que não faziam muito sentido pra ele, que eram coisas específicas da fé cristã e tal. Mas, tipo, beleza. É como tudo. Às vezes você vai na faculdade, pô, tem um monte de matéria que você fica, meu, o que eu tô fazendo aqui? Tipo, Exato. minha primeira formação, educação física. Tinha lá história da filosofia. Pra mim, na época, não fazia sentido nenhum. Mas, e o Ainda André não. também é formado em educação física, né? Já começa a história de vocês também aí, andar no mesmo caminho. E na verdade, eu fiz educação física. O processo de escolha para eu fazer educação física, na verdade, foi por conta do Thiago. Que eu fazia ciência da computação e eu gosto muito, tipo, mega nerd, assim, tecnologia e tal, gosto de programar esses negócios, mas assim, chegou um momento no curso que eu falei, eu acho isso muito maneiro como hobby, mas não como trabalho. Eu não me via, tipo, atrás de uma mesa trabalhando com aquilo ali durante 8 horas por dia, sei lá, alguma coisa do tipo. E aí eu parei no terceiro ano da computação e aí eu comecei a olhar o que eu ia fazer. Aí eu fiquei em dúvida entre gestão empresarial, acho que tinha na UVV, e educação física, porque eu já fazia esporte, jogava bola, arte marcial, esse negócio todo. Aí eu troquei muita ideia com o Thiago na época, porque ele trabalhava de personal lá ainda e tal. Aí eu fui ver como é que era. Eu sou esse frango aqui, mas... Aí, enfim, vi como era o mercado e tal, falei, vou ver isso aí, tipo, mas pegando bem sério mesmo, né? Até o Vibe Nerd com esportes. Gostei, achei legal. Muito aleatório. E aí a mãe dele na época, porque eu inclusive falei pra ele, eu falei, mano, termina seu curso primeiro, velho. Tipo, falta aí 1 ano e meio, né? Eu falei, falta só 1 ano e meio, mano. Não, eu não aguento mais. Eu falava, o brother não vai me matar. Aí a mãe dele ficou brava, mas foi assim, brava assim, né? Tipo, ela brava queria assim, que passou então. Mas o André, nossa, foi bem demais a faculdade, fazer mestrado fora e, nossa, demorou pra caramba e tal. Nerd, né? A parada nerd aí. Bem. Dedicado. E essa que é a parada que eu e o André também sempre tivemos muito em comum. Eu também tenho uma pegada nerd, tipo, pô, fui jogador profissional de e-sport aí, 3 anos atrás. Só que a gente sempre gostou de coisa nerd, mas sempre foi da rua, tá ligado? Moleque de rua, sem frescura. Criado nas quebradas de Vila Velha lá. Então, isso é massa, a gente também se identificou muito nisso, porque ao mesmo tempo que a gente gostava... Porque hoje ainda é mais de boa, mas naquela época, tipo assim, o nerd era um nerd muito específico. Nerd era nerd e acabou. Não tinha um nerd que fazia arte marcial, era bem incomum. E aí o André, pô, faixa preta de karatê e nerd. Eu, tipo, mano, da rua, do futebol, e a gente também sempre jogou muito futebol junto. Academia, sempre gostei muito de esporte, mas ao mesmo tempo também gostava de estudar pra caramba e tal. Então a gente também se deu muito bem nisso aí. De ter muita disposição, ser muito independente dos rolês, sem depender muito dos outros, e de gostar também de coisas... muito incomum, assim. Dá pra ver mesmo que vocês são nerds. Olha assim pra carinha, já dá pra ver, já. A gente, inclusive, tava cantando Dragon Ball aqui antes de começar o podcast. Um segredo, pessoal. É bem louco, assim. E como que foi pra você, tipo... Porque entra muito em conflito, né? Você quer que o seu amigo também experimente coisas como você experimenta e tal. E você tentou, em algum momento, assim, induzi-lo a alguma coisa no que você... Não diretamente. Tipo, eu acho que nem indiretamente, pra falar a verdade. Não, tem toda essa polêmica, né? Tipo, as pessoas ficam... Pô, mas o cara é crente e tenta levar o amigo pra Jesus e tal. Então, eu acho que, tipo, toda conversa, assim, que a gente tem, que vai pra parte bíblica ou de religião, ou em relação a Deus, essas coisas assim, é mais... Eu acho que geralmente parte mais de mim do que do Thiago, pra falar a verdade. Porque, assim, eu já li a Bíblia, mas não fico estudando e tal. E também não perco tempo, como tem muita gente que lê, pra tentar achar alguma coisa ali que pra poder falar mal, que assim, sei lá. Acho meio perda de tempo, sabe? Melhor não ler. Melhor não ler. Mas, tanto
a nível de conhecimento, quanto de coisas que eu escutei, ou às vezes fazendo paralelo mesmo com atitudes assim do dia a dia, eu chego e troco ideia com ele, tipo, pô, e aí? Isso aqui, eu já escutei talvez você falando, seja numa transmissão aqui da IPK Vinato, ou algum culto que eu fui, ou algum outro pastor, sei lá, ou o padre mesmo que falou alguma coisa, falou, cara, mas como é que é isso aqui? Porque, sei lá, às vezes a mensagem vem estranha, eu falo, o negócio tá meio, tipo, não faz muito sentido, é porque não pode isso aqui, pode isso aqui. Aí eu chego pra ele e pergunto, mas como é que funciona? Aí ele vai e me dá a explicação realmente por trás daquilo ali. Aí você fala, pode crer, então não é aquilo ali. Nerd, né? É mais ou menos isso. Uma parada que eu sempre conversei com o André, cara, abertamente, assim, é a forma como eu entendo a Bíblia, que tem uma influência aí da teologia reformada. Eu sempre falei isso com ele abertamente. Falo assim, André, eu creio, velho, que Jesus nos convence, que Deus nos convence. Eu não creio que essa responsabilidade está sobre o ser humano, tá ligado? Eu creio que é um chamado irresistível. Então eu sempre falei com ele assim, brother, eu sei que em uma hora isso vai tocar no seu coração. Eu já falei assim pra você. Aí ele zoava, ele falava assim, não, no dia que eu me converter eu não vou te contar. E tal, ficava me zoando. Eu falava, velho, você vai me ligar na hora pra me contar. Então eu sempre, por isso que eu nunca também senti necessidade de forçar nada. Porque, cara, impor nada. Porque, por exemplo, o André, cara, ele fala várias vezes pra mim, tipo, Thiago, esse tipo de coisa eu só converso com você. Esse tipo de coisa eu só compartilho com você. E eu sei, eu fico feliz, porque isso é reflexo do que eu vivo em Cristo, tá ligado? Que dá segurança pra ele. E pra ele pode não fazer muito sentido. Mas ele viu a diferença na minha vida de quando eu me tornei um cristão de verdade e quando eu não era. Tá ligado? Sim. Tanto que uma vez rolou um episódio engraçado. A gente ficava sempre na frente da minha casa até altas horas da madrugada conversando. E sempre passava, cara, uma mulher lá do bairro que ela era alcoólatra, sabe? E ela tinha uns filhos pequenos e ela deixava os filhos, tipo, largados. E eu sempre chamava ela pra trocar uma ideia, orava com ela, dava, tipo, umas ideias maneiras pra ela, sabe? E ela tocava na consciência dela e tal. E o André, a gente sempre ali. Só que um dia a gente tava lá e um brother nosso chegou e ele tava tristão. E eu tava dando atenção pra ele. E aí tava eu, o André e esse cara. Aí essa mulher passou e veio querendo conversar. E eu, tipo, falei, mano, não vai dar pra conversar com ela hoje, porque eu tô focado nesse mano. Aí eu cumprimentei ela, mas já voltei pro cara aqui. Aí o André começou a conversar com ela. Aí ficou eu conversando com o cara e o André conversando com ela. Aí, lá pelas tantas, o André falou pra ela assim, mas por que você não vai pra igreja do Thiago? Pô, lá é bom, lá é legal e tal, as pessoas vão te receber lá com muito amor e vai fazer muita diferença na sua vida, beleza. Aí eu ouvi aquilo, tá. Aí quando ela foi embora, o Bruno foi embora, que só ficou eu e ele, eu falei, qual que é desse ateu aí que tá evangelizando os outros? Aí ele falou, não, velho, tipo, eu vi como fez diferença na sua vida, tá ligado? Eu vi como o negócio foi bom, velho. E aí é aquilo, né, velho, que a gente tem que deixar claro. Eles têm igrejas e igrejas, né, velho? Exato. De verdade. Tem igreja que eu prefiro que a pessoa nem vá. Prefiro que ela assista uma live e vá ler a Bíblia na casa dela, porque tem muita bizarrice falando aí. Graças a Deus eu não fui e não sou de uma igreja dessa. Então ele via, cara, de fato, o papel importante que a igreja, ali naquele contexto, tinha. E ele falava, velho, pra mim eu não preciso disso. Mas eu vejo como faz diferença na vida das pessoas. E assim, na cosmovisão dele, né, e até na época também que a gente era muito mais novo, a gente falava igreja. Hoje eu vejo que não é a igreja, o templo, né? É Deus que fazia sentido real e tal. Então, por isso que sempre foi muito maneiro, sabe? Ele nunca foi aquele cara de, a igreja não presta, a igreja... Não, ele falava, não, velho, tem muita igreja boa sim. Tal. Quando a galera fala, ai, pastor é isso, ele fala, não, velho, meu melhor amigo é pastor. E não é assim, velho. E eu acho, e assim, porque às vezes você fica muito, sei lá, o pessoal fica muito naquela, não é isso, e eu só fico desse lado de cá e não vou lá e tal. E assim, você não pode ser muito cego também, porque... sei lá, igual essa mulher que tinha o problema dela, eu acho que era alcoolismo e tal, entendeu? Tem gente que precisa de alguma ajuda para poder largar aquilo ali ou pelo menos minimizar aquele problema, entendeu? E assim, eu seria muito cego se eu falasse que nunca vi igreja ajudando. Sim, já vi
igreja ajudando e piorando a situação para outro lado, porque simplesmente você substitui esse problema com esse problema aqui, e aí, enfim, toma as vantagem daquela, tira vantagem daquela pessoa, não, porque agora Deus te curou, e agora metade do seu salário vem para cá, e a outra metade vem para cá também, entendeu? Agora, quando eu conheço, e aí por isso que, tipo, quando me perguntam, eu falo especificamente dele, porque é quem eu conheço, é quem tá lá. Então, assim, eu não vou chegar e falar, não, vai em qualquer uma, porque em qualquer uma eu prefiro... Eu falo. E nem eu prefiro não falar, entendeu? Mas, então, assim, tem gente que precisa de ajuda, e se a ajuda for essa, ou se a única ajuda que a pessoa pode ter é essa, cara, é melhor essa ajuda do que ajuda nenhuma. Exatamente. A gente não pode negligenciar os papéis, né, que algumas coisas acabam representando na vida das pessoas. E é muito importante pensar sobre isso, com certeza. E ter uma referência amiga, eu acho que é muito massa. Então, tipo assim, eu oro todos os dias pelo André e crer que não é responsabilidade dele aceitar, mas quando isso vier a ele só vai receber, porque eu creio que é irresistível, o termo bem evangélico, o termo bem cristão, né, bíblico, é o chamado irresistível, né, do Espírito Santo. Então eu não fico desesperado, porque se eu cresce que essa responsabilidade está sobre as pessoas, que é o chamado livre-arbítrio, cara, eu tava desesperado, porque sou amigo do cara há 1000 anos e o cara não se converteu, e tem gente que eu falo, tá ligado? E tem gente que eu paro 2 minutos pra trocar ideia e o cara quer esse Jesus e... o reflexo da igreja é isso, a maioria aqui... O reflexo da igreja hoje é levantar a mão pra se converter. Tá ligado? Gente, só apresentando aqui pra vocês, o nosso amigo Marcelo, tá? Ele também tá aqui com a gente. Ele é o nosso filmmaker. Preparou aqui pra gente e a gente acabou esquecendo dele no início. O Karina também, tá ali no Karina quietinho. Exato. Então, tá ligado? Então, tipo assim... E isso me faz descansar em Deus, porque, cara, eu oro pra ele todos os dias, cara, eu quero o melhor dele, cara, o cara é meu irmão mesmo, assim, né? Eu amo esse cara. E aí, cara, eu, busco viver Jesus pra ele, tá ligado? Na atitude. E a gente sempre conversa sobre Jesus. Até as coisas novas, né, André, que eu estudo, que eu falo, caraca, André, tô estudando isso, mano, olha que louco. Hoje mesmo a gente tava conversando, né, sobre a questão do céu, de como a física quântica me ajudou a entender mais essa questão do tempo e espaço, de como eu penso que vai ser lá. Então eu converso com ele como eu converso com qualquer amigo meu cristão, tá ligado? E nesse ponto é até interessante, assim, porque, sei lá, a galera que vai assistir isso aí depois vai ver uma física quântica, porque talvez seja novo pra muita gente. Fala, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Assim, na hora que entro numa conversa dessa, eu entendo a perspectiva, talvez, que o Thiago traga. Eu não necessariamente preciso, para entrar nessa conversa e a conversa fazer sentido e aproveitar ela, entrar na perspectiva dele. Se eu ficar na perspectiva da física mesmo, para mim funciona do mesmo jeito. Também, como ele estava falando aí da questão, tipo, eu vivo o comportamento cristão e tal, e eu acho que essa é uma das coisas que a gente até mais conversa, assim, que é em relação ao atitudinal, né, como viver, como, né, em sociedade ou como pessoa, enfim. E assim, e aí ele parte, aí, né, mas ele só vai falar, não, porque é interferência divina ou alguma coisa do tipo. Assim, ele pode falar isso, mas eu não preciso falar, não, ele falou isso, agora acabou a conversa porque não tem nada a ver. Entendeu? Eu estaria sendo muito ignorante da minha parte. Eu me isento as outras coisas também, né? Também, assim, né? Tipo, o cara fica... Você não pode falar nada que o cara fica... Se ofende. Então. Você já não acredita na parada, você não precisa se ofender. O que eu acho legal, assim, do André tá falando aí, eu vi que isso aí é bom para as pessoas, então eu posso, de certa forma, indicar, por mais que de algum jeito, uma forma ou outra, eu não acredite em algumas coisas, mas eu vejo na transformação e quanto isso tem sido bom. E eu falo que hoje, Marcelo, quando se fala do André, eu não vejo nem na perspectiva de acreditar ou não acreditar. Eu vejo na perspectiva de fazer sentido ou não fazer, tá ligado? Igual eu, cara, tem coisa que não faz sentido pra mim que acontece dentro das igrejas, tá ligado? Isso não faz sentido pra mim. Eu olho e falo, mano, que isso, tá ligado? Mas você acredita ou não? Cara, não é questão de acreditar ou não, é questão que não faz sentido nenhum pra mim. Então, o André é muito perspectiva. O André, você acredita em Deus. Mas se você falar acreditar, acreditar vem de dar crédito. Sim. Né? Então,
Pra você dar crédito pra alguma coisa, ela tem que fazer sentido. Exatamente. Mas o que acontece? A gente tá falando de uma realidade que as pessoas sabem o que elas estão acreditando. O que, infelizmente, é a minoria hoje no meio evangélico. As pessoas acreditam o que elas nem entendem. Pô, eu pergunto pra pessoas, por exemplo, cara, por que Jesus precisou morrer na cruz? Falta conhecimento. Pelos nossos pecados. Eu falo, tá, mas ele não podia vir aqui e falar, seus pecados estão perdoados? Não precisava derramar sangue, ele não podia só cortar um dedinho dele tá assim, derramar sangue, já era. A maioria dos cristãos não sabe responder isso. Eu já tive esse tipo de conversa com o André. Não sei se ele vai lembrar, tá ligado? Mas ele nem precisa lembrar. Mas, pô, velho, um cristão que diz servir a Cristo, amar a Cristo, e fala, pelos nossos pecados. Eu falo, tá, mas por quê? Como você falou, precisava derramar sangue. Tá, ele não podia cortar um dedo? Ele não podia... Por quê? Porque, velho, ele estabeleceu um sacrifício lá atrás. E, cara, ele veio cumprir essa lei que ele mesmo estabeleceu na própria vida dele. Então não é que ele, porque ele quis morrer, né? Ele não quis morrer. Tá ligado? Desculpa, não é porque ele precisou morrer, não é porque ele precisou morrer. Ele quis morrer. Pra ele mesmo, cara, ser o sacrifício perfeito que ele estabeleceu lá no princípio. Entende? Então, muitos cristãos não sabem responder isso. Aí eu acredito. E aí vira discussão, fica o direito e o esquerdo mesmo, né? Um discutindo com o outro. Mano, eu sempre o cara extremista do ateísmo e o cara extremista da religiosidade. Que é religiosidade. Exatamente, não tem a ver com Cristo. Eu sempre falei pro André, André, eu prefiro a sua sinceridade, velho, em falar, mano, não acredito porque eu nunca entendi dessa forma, eu nunca me provou dessa forma, do que um monte que eu falava com ele. Amigo nosso, o que é Deus pra você? Tudo. Tudo o quê? Tudo não é nada. Tudo. É o famoso tudo que é nada. Aí eu falava assim, mas o que você conhece desse Deus? Tá ligado que esse Deus que você fala que é tudo, ele deixou um livro que inspirou pessoas a escrevê-lo, que dá um monte de ensinamento pra gente legal. O que você sabe desse livro? Nada. Eu falo, mano, o cara que fala que não acredita sabe mais do que você. Quando esse André me ligava, eu falava assim, mano, eu tava lendo a Bíblia aqui, o que é isso? Por que tá escrito isso? Inclusive, eu dei uma Bíblia pra ele, prova d'água. Eu ia perguntar se você já tinha dado alguma Bíblia pra ele. Prova d'água. O Donga brinca que eu sou o ateu que mais tem Bíblia. Tá ligado? Acho que eu tenho umas 3. Vários, do que eu dei de presente pra ele. Eu abri a prova d'água, tá ligado? Assim, você pode molhar, gente. Fica aí a dica pra vocês aí, eu não sei nem se vende ainda. Bíblia prova d'água, você que gosta de ler na piscina? Caraca. Bíblia prova d'água. A propaganda dela é um aquário. Pra você levar a Bíblia pra todos os lugares. Da praia, pô. Tá ligado? Vai lá, tu pode tomar banho na Bíblia. Você que gosta de ler Bíblia? Tomando banho? Aí, ó. Eu sempre gostei de ler tomando banho, mas não conseguia, né? Agora tem essa opção. Agora não é velho, porque eu não sei nem se vende. Eu sempre gostei, mas não conseguia. Mas nunca fiz, né? Sempre gostei, mas nunca fiz. Sonhei, né? Tá ligado? Manja, então, tipo assim. E aí, como eu falei pra você, Aline, cara, por que eu nunca forcei? Por que eu nunca. Porque, brother, eu não preciso forçar. Porque, como eu falei, cara, tem pessoas que eu conversei 5 minutos e hoje estão aqui na igreja, cara, amando a Jesus. E ele, 20 anos, velho, e fala, mano, da hora, mas eu não entendo dessa forma, entendeu? Então eu descanso em Deus, em falar assim, Deus, do mesmo jeito que eu sou cristão e não foi por mim, eu creio que isso vai acontecer na vida dele. Não sei quando. Queria que fosse agora? Lógico que queria que fosse agora. Queria que isso tivesse da 10 anos. Mas falar assim, mas você fica triste com isso? Não, velho, porque eu sei que tudo tem um tempo, tá ligado? E eu amo meu amigo. Você fez uma pergunta boa, você perguntou se eu sempre chamo ele pra ir à igreja. Isso. Sim, eu sempre chamo ele pra igreja. Mas não porque eu acredito que ir na igreja ele vai se converter. Não. Porque eu gosto de ir à igreja. Tá ligado? E eu gosto que ele esteja comigo. Então, tipo assim, e eu sei a igreja que eu vou. Sei que ele não vai ser constrangido lá. Eu sei que ele vai ser amado, ele vai ser recebido. Ele veio aqui, ele tá aqui, ele veio aqui na igreja domingo. Ele falou inclusive da minha pregação hoje. Numa conversa ele falou, você falou tal parada. Eu falei, nossa, é real. Então, olha como ele foi recebido aqui, cara, sabe? Ele já foi na cela aqui dentro da igreja. A gente tá aqui gravando um podcast da igreja com ele. Mano, ele sente muita vontade aqui. Eu não tenho dúvida que se o André morasse aqui em Limeira, ele frequentaria aqui. Mas ele não é crente. Tá, mas ele gosta de estar com pessoas que são legais. Exato. E, velho, é um culto de 1 hora, super dinâmico, com uma mensagem massa, uma música massa. E só gente cara, massa. Sério, não tem como não gostar, entende? Não tem como não gostar. E ele se identifica. Então, toda vez eu chamo ele, quando eu vou lá ao Espírito Santo, que eu vou pregar, eu chamo ele pra ir. Por quê? Ele é meu melhor amigo, eu gosto da companhia dele, e eu gosto que ele ouça também as coisas que eu falo. Porque, poxa, eu estudo, eu me empenho e tal. E eu gosto também do feedback dele a partir da perspectiva dele.
tá ligado? Porque é fácil falar só pra cristão. Tanto que eu não gosto de ficar muito no meio de crente. Eu gosto de ficar muito com pessoas que não são cristãs. Porque se eu fico só na minha bolha, pessoas que pensam igual a mim, eu me acomodo, né? E aí a probabilidade de eu virar um preconceituoso é gigante. Demais. E quando você não vê o diferente, você fica ali, aquilo. Aí vê um diferente e fala, nossa, credo, nossa, vai pro inferno do capeta e tal. E não. E aí tem até uma parada louca, que uma vez eu chamei o André para uma igreja que não era minha, que tava tendo um evento lá de jovens e tal, e o cara ia falar sobre ateísmo. Eu falei, mano, você tem que ir e tal. Eu achei que ia ser o máximo, assim. E aí ele foi. Conta aí. Então, aí a gente foi lá, eu acho que... Só, isso a gente era novão, não era pastor nada. Não. Não tinha Moleque. 20 anos. Aí a gente foi lá e o cara começou a falar como... Era basicamente isso. Como converter um ateu em cristão. Era isso. Eu deveria sair... Na verdade, ele estava falando para pessoas da igreja, quando elas fossem conversar com alguém, com ateus, como falar para que o cara passasse a ser cristão. Ou acreditar em Deus, enfim, né? E eu já chamei ele pra ir, eu falei, vamos lá, pra ver se faz sentido. Vamos lá. Eu não queria ouvir e testar nele, eu falei, não, mano, vamos lá comigo. E já falei o que era. Sendo muito sincero, o cara que estava ensinando falou, acho que durante, 50 minutos, e eu tava bem assim. Foi muito ruim. Incomodado, né? Não, eu não tava incomodado. É porque não fazia sentido, por um motivo. Toda a explicação dele de como convencer era baseada em fé. E não vai funcionar. Porque é justamente onde eu e o Thiago, a gente nunca teve problema conversando. Porque a gente nunca entrou na questão da fé. Porque fé não se discute. Porque eu não provo, né? Sabe, é como se ele tentasse me provar. Como é que eu sabe? vou provar pro cara que Jesus é Deus? Fala, mano, eu creio. Mas tem prova? Não. Como é que eu vou provar pra ele que uma mulher virgem teve um filho? Eu não consigo provar, cientificamente falando, tá ligado? Mas eu creio, faz sentido pra mim. Então quando chega nesses pontos, ele vira e fala assim, mano, pode crer. E aí, André, qual a sua opinião? Mano, não sei, porque nunca vi na história uma pessoa que não teve uma concepção masculina ter um filho. Eu falo, mano, te entendo, mas eu pela fé creio que isso foi possível com Jesus. E aí, eu acho que é esse ponto onde o pessoal perde muito tempo. E briga muito. E não vai levar a lugar nenhum. Agora, onde a gente conversa muito, que seja quando eu falo alguma coisa, principalmente assim, eu gosto muito do Jordan Peterson, né, que eu falo que ele tem muito essa questão da atitude, ele é um psicólogo canadense e tal. E aí eu vou falar com o Thiago, aí eu falo, cara, isso tá na Bíblia. Só que a gente nunca entra, tipo, tá na Bíblia e isso, tipo, eu não entro nessa parte, a gente não entra nessa parte. E fala, não, tudo bem. Então, aquela que, como é que é? Faça as coisas como se você tivesse, os cristãos falam, né? Faça como se você estivesse fazendo para Deus, portanto você tá dando o seu melhor. Eu falo, em qualquer lugar que você estiver, dê o seu melhor e vê o que acontece. Então, assim, dá o máximo primeiro antes de você reclamar da situação e ver o que acontece. É a mesma coisa, dita de forma diferente. Tá na Bíblia? Tá, mas esse não é o ponto. O ponto é que a gente pode conversar sobre isso sem entrar, tipo, não, mas por que Deus... Porque não faz, sabe, principalmente, assim, eu acho que se você tivesse cristão com cristão conversando, faz sentido. Agora, cristão com alguém que não é, seja a pessoa do lado da igreja puxar esse lado de fé e empurrar pro cara, ou o cara que fala, não, porque você tá falando só porque tá na Bíblia, ou porque envolve Deus logo, não. Fala, cara, assim, beleza, joga metade do mundo então no lixo e vamos que vamos, porque construção do conhecimento ficou onde? Não é só uma enciclopédia que trabalha todos os assuntos do mundo. O objetivo da Bíblia é contar uma história de criação, queda, redenção e eternidade, com foco principal em Jesus. Então, por exemplo, a Bíblia não vai tratar física quântica, a Bíblia não vai tratar espaço, a Bíblia não vai tratar medicina homeopática. Mas tem coisa que cita. Tudo bem, cara, cita, pode até citar algumas coisas, mas ela não trabalha porque não é o foco dela, tá ligado? Então um monte de gente quer pegar a Bíblia pra provar, pra fazer ciência. Eu falo, não, cara. Eu gosto muito da frase de Agostinho, século V, ele falava assim,
Os milagres de Jesus, os milagres bíblicos não são contra as leis da natureza. Eles são contra as leis da natureza que a gente ainda não conhece. Então, muita coisa que na Bíblia antes era milagre, cara, hoje pela medicina a gente fala, pô, acontece. E pra mim não deixa de ser milagre. Só que é um milagre que se explica. O fato de eu respirar pra mim é um milagre. Antigamente, quando caiu um raio, né, na Idade das Trevas, era Deus quis. Deus quis. Eu não tô falando que um raio não cai se Deus não quiser. Eu creio nisso. Mas hoje a gente sabe o que acontece quando um raio cair. Tá ligado? Existe uma explicação física ali. Isso vai contra Deus? Não. Mas antes a resposta era simplesmente, nossa, caiu um raio. Deus quis. Hoje a gente fala, não é Deus quis. Por isso existe o para-raio. Se previna, tome cuidado, não fica andando num lugar aberto, não fica embaixo da árvore, não fica na água, tá ligado? Hoje a gente entende que existem leis físicas ali, como eu volto a dizer, isso não muda o fato de Deus ser Deus, na minha opinião, né? Não tira a soberania de Deus, mas faz a gente entender algumas coisas que até então era só Deus quis. Eu não sei se você vai lembrar dessa situação, quando eu tava no Rio Branco de Venda Nova. Pode crer. Que toda sexta-feira antes do jogo, eu trabalho também com futebol, né? Então, assim, aí, antes do jogo, na sexta-feira, o pessoal fazia culto. É normal o pessoal ser evangélico, católico, então, assim, principalmente no Brasil, isso é muito comum. E aí, cada dia desse, uma pessoa levava uma palavra. Não necessariamente precisava de ser uma palavra, mas como todo mundo lá era de alguma igreja, então acontecia de ser. E aí eu sempre quis levar o Thiago, só que nunca bateu de eu estar trabalhando num clube e ele tá perto, enfim. E aí eu mandei mensagem pra ele, falei, cara, eu tenho que falar com os caras aqui, eu quero falar sobre esforço, dedicação e empenho, só que eu sei que a mensagem vai fazer muito mais sentido pra eles se eu levar alguma coisa que tá na Bíblia. Porque é o que eles têm como referência. Eu poderia passar a mesma mensagem falando o que eu falo, só que talvez não ia atingir tanto. Então, eu falei, você tem esse conhecimento? Isso tem? Tem. Eu falei, então escreve uma pra mim que eu vou ler pros caras. Caraca, porque tipo, sabe, qual era o meu ponto ali? Não era passar uma mensagem da Bíblia. Olha, eu quero chegar nisso aqui, empenho, dedicação e enfim, concentração, alguma coisa do tipo. Que faz sentido pra usando eles, o princípio, porque esse é princípio de comunicação. É igual, sei lá, se o Thiago chega aqui no culto e começa a falar de Pokémon, provavelmente vai dar muito ruim, apesar de ter algumas coisas ali de amizade, tal, aquele negócio é bonito e tal, né? Ótimo exemplo. Ótimo. Muito bem. Mas não vai funcionar, Mas então. é real, e tipo assim, velho, isso faz tanto sentido que o que acontece? Não é questão dele acreditar ou não acreditar, é questão de, eu falo, é questão de ele olhar e falar assim, cara, ele tem respeito pelos outros. Ele nunca lutou contra a fé dos caras em falar assim, cara, para desse negócio de Deus. Não, ele falou, cara, eu quero usar isso aí que eles têm neles, que eles acreditam, e conseguir o que eu tenho aqui. É o que eu falo, mano. Muito massa, cara. Tá ligado? Eu falo, isso é um ateu, velho, pra mim, o raiz. Ele falou, eu me Ele não é emocionei, contra porque Deus. eu acho isso muito lindo, Não é sabe? contra Deus, não é contra. Compartilhar porque vai ser algo ideias. contra que ele nem sabe se existe. Tá ligado? Mas aí, a gente tá caminhando pro final, André. Eu queria que você falasse aí, velho, tipo, hoje, a gente tá falando ateu. Você foi declarado ateu mesmo. Só uma dedo, antes até do André finalizar, mano, isso aí faz parte também da nossa cultura ocidental de ensino. Onde a minha opinião, ela tem que sobressair sobre a outra. Então eu tenho que provar... É uma briga, né? Eu tenho que provar. Num debate dentro de uma escola, de uma universidade, você não debate para saber a ideia do outro. Você debate para falar que sua ideia é melhor ou que você está certo. Então isso está intrínseco na nossa cultura também. Então aí leva para religião, leva para qualquer coisa que a gente for fazer. E é interessante você falar disso, porque já existiu um tempo histórico que isso era um fato. Mas até no momento histórico que isso era uma verdade, de que se discutia argumentando, as pessoas não se ofendiam. Uma sobressaía a outra no argumento, a outra falava, beleza, eu vou estudar mais e a gente volta aqui. Hoje não. Hoje discordar é brigar, discordar é ofender. Por isso que as pessoas não entendem como que um pastor e um ateu é melhor amigo. É isso que a gente... Porque a gente discorda em imposto, não pode. Pô, lógico que pode, ué. Eu discordo com um monte de amigo meu cristão. Tem que dialogar, tem que ser, assim, ouvinte, tem Exatamente. Que ser essa pessoa. Tem que amar, velho. Tem que amar. É o que Jesus fez. É exatamente isso. Ele não concordou com um monte de postura pecaminosa das pessoas. Ele não veio aqui concordar com os nossos pecados.
Ele veio aqui nos salvar dos nossos pecados. Ele fez isso como? Amando e servindo na prática, não com discurso. E ele veio e morreu, né, velho? Ele provou isso dando a própria vida. É aquilo, né? Se você quer alguém que morra de amor por você, sabe? Jesus já morreu. Né? Ele fez isso de fato. Então, mas ele não foi no discursinho. Ele teve muito discurso, mas ele comprovou tudo aquilo na prática. Então, eu acho que vai muito além de um discurso, apesar do discurso ser super válido, eu gosto, eu sou o cara do discurso, né? Eu falo muito, prego e tal, ensino bastante, mas isso é muito legal. Mas para mim tem que ser comprovado com os princípios máximos que Jesus ensinou: amor e serviço. Amor a Deus, acima de tudo, ao próximo a nós mesmos, e a gente demonstra isso servindo a Deus e servindo ao próximo. E ainda, como eu falei no final, durante muito tempo, né, André, você, sim, a gente te denominava ateu, você também, mas de uns anos pra cá, não digo nem anos, né, eu acho que de um ano pra cá, a gente começou a ter conversa que você falava assim: caraca, mano, são muitas coisas acontecendo improváveis que, pra ser coincidência, falando em nível de percentual, é algo bem impossível. E aí você começou então... probabilidade, né? Você começou então a pensar um pouco diferente e tal, e eu queria saber, tipo, hoje, como é que é a sua questão de acreditar em Deus ou não? Você acredita, você não acredita? Você acredita não como as pessoas, ou não acredita, mas enfim. Chegou o meu momento, Fala, eu quero saber, vai. Você tem pra falar a respeito disso aí, e fala, abre o coração aí. Uma pessoa muito mais inteligente que eu demorou 1h30 para responder essa pergunta. Verdade. Quem quiser ver, o Jordan Peterson tem uma palestra só sobre isso. Eu vou um pouco copiar a resposta dele. Pensando em que a gente deveria sempre tentar aumentar o nosso conhecimento, é melhor você estar aberto a todas as possibilidades. Então, do ponto de vista mais prático, se eu acredito ou não, não sei. Se existir, tem problema? Na verdade, não. Eu até gostaria, porque eu brinco com o Candonga que se existe e se chegar no céu lá e tal, e eu puder ter uma reunião ali 1 a 1, sabe? Só eu vou falar, por quê? Só me explica qual o racional por trás do negócio todo, entendeu? Essa é uma pergunta que abrange tudo. Por quê? Agora, do ponto de vista de agir como pessoa mesmo. Aí é onde eu vou roubar um pouco da resposta do Jordan Peterson, né? Eu prefiro agir como se Deus existisse. Explicando. O Thiago estava falando ali, ele começa, eu amo a Deus, essa é a parte que não necessariamente vai se aplicar a mim. Ele fala, mas eu vou amar as outras pessoas, vou tentar ajudar e tal. E aí começa a ser mais ou menos nessa linha. Se você pensa que, em tese, em teoria, quando a gente vai falar... A gente não, né? Eu não falo, quem fala é ele. Que ele vai falar de cristianismo, que seria fazer o bem, e isso está relacionado a acreditar em Deus, e isso se reflete no modo de agir, eu prefiro falar, então, que eu ajo como se Deus existisse. Mas não porque eu tô pensando em ser salvo, não tem nada a ver com isso. Não com medo de inferno, não com medo de punição. É simplesmente não, assim. Estilo de vida. Querer fazer com que ao meu redor fique da melhor maneira possível. E assim, não é falando, nossa, então você acerta tudo, não tem nada a ver com isso. Eu erro pra caramba. Né? Agora é olhar pra situação e falar, vacilei aqui, como é que eu vou fazer pra melhorar? Como é que eu vou fazer pra ajudar? Eu posso ajudar? Como é que eu faço pra deixar o meu círculo melhor? E aí é onde você expande. Se eu deixo o meu círculo que eu consigo atingir bom, consequentemente bate também no Thiago, porque o ciclo é igual, e isso vai se expandindo. E aí cada um faz a sua parte e a gente tenta viver no mundo um pouquinho melhor, apesar das loucuras que tem aí. Exatamente. Cara, foi muito bom ouvir vocês. Obrigada por vocês terem disponibilizado o tempo aqui para estar com a gente. E é isso, né? Bora... Toquinho do Covid. Obrigada mesmo, pessoal. Continue aí com a gente, nos sigam, porque a gente vai fazer muito mais Só o primeiro, hein? séries como essa. Sejam bem-vindos aí ao nosso canal. Galera, obrigada por vocês terem assistido a gente até aqui.
Se vocês gostaram desse vídeo, curte aí, compartilha com os amigos, se inscreve, aperta o sininho para receber todas as notificações. A mesma coisa para todas as outras redes sociais, você já sabe como fazer, segue a gente aí no Instagram, mostra para os seus amigos, divulga para a galera, geral precisa ouvir o nosso podcast e assistir no nosso canal. Obrigada!